Saudações em Cristo Jesus. Hoje eu quero compartilhar com você um, um testemunho muito bom, né? De algo que aconteceu no trabalhar de Deus na minha vida. Estou aqui na minha sala, mas como eu estou com a janela aberta, está meio desfocado o vídeo assim, né? Mas vamos fazer assim mesmo. Então, o que aconteceu? Eu era uns 3 anos que eu já seguia a palavra de Deus, tinha aceitado Jesus, e ali me visitou um pastor da cidade de Jacareí chamado Deusdete. Nunca mais encontrei ele, não sei se está vivo. Um dia, se Deus quiser, se estiver vivo, eu vou encontrar ele. E ele visitou, ficou uma semana ali em casa, e ali minha esposa aceitou Jesus. E após uma semana, ela me acorda lá, 1h40 da manhã. Eu estava dormindo do lado direito, né, na cama, já para sair, porque nós tinha criança pequena, e já para sair pro corredor, né. E aí ela me encostou a mão e falou: Volmir. Eu falei: o que foi? Jesus mandou dizer que é para você orar bastante, jejuar bastante e chorar bastante. 59 dias. E virou para o lado e dormiu de novo. Aquilo ficou na minha cabeça, era 1h40, eu olhei o horário, eu não dormi. 3 horas eu acordei ela de novo. Falei: esse horário de Deus mesmo. Vamos ver. Porque uma semana de aceitar Jesus, será que Deus ia usar? Aí eu falei: o que Jesus mandou falar mesmo? Ela virou de novo rápido. Ele mandou você orar bastante, jejuar bastante e chorar bastante. 59 dias. E eu falei: por que não 60? Ela falou: não sei. E dormiu. Ali, levantei. Era final de semana. Na segunda-feira, tinha que viajar 200 km para trabalhar. Voltava no outro final de semana. Jacareí, São Paulo. E ali eu fui, né? Comecei o jejum. Eu não tinha experiência do jejum e comecei a jejuar direto, acordava e até 7 da noite, sem água, sem comida, e aquilo foi me enfraquecendo. E eu era gerente de uma empresa que tinha que ter reuniões quase todos os dias com o pool ali daquele lugar. Eram várias empresas dentro do local ali. E aquilo já começou a me incomodar, né? Mau hálito. E eu falei: Senhor, fazia 15 dias, eu falei: Senhor, eu não sei, me mostra na palavra onde está sobre o jejum. E não achava, sei que fui buscar. E aí encontrei uma passagem só. Daí eu orei a Deus, e daí eu falei: Senhor, seguinte, eu vou começar a jejuar até meio-dia. E daí eu já estou mais livre. As reuniões geralmente eram à tarde, né? E comecei mais uns dias, depois eu intercalava, botava um até às 7 e tal, e foi indo. Certa feita, eu não sabia o que ia acontecer, né? Por que Deus mandou. Certa feita, vem um motoqueiro, né, um segurança da portaria, chegou e encostou a moto lá do meu escritório e falou: irmão Volmir, vim te convidar para você pregar numa cruzada missionária na igreja quadrangular de Jacareí. E eu teria que pegar a autorização do meu pastor. Depois fui peguei. Daí eu falei: mas eu pregar? Eu nunca preguei. Ele falou: eu estava orando e Deus mandou convidar você. E você vai fazer a abertura e pregar mais um dia na semana. E eu falei: tá bom, se ele falou. E daí, irmãos, meus amigos, eu comecei a orar para isso aí também. Tá bom, final de semana cheguei em casa, continuei, né? E quando deu 59 dias, me parece que acabava numa quinta-feira. Eu cheguei na sexta, pro sábado em casa. No sábado, minha esposa pergunta: e daí, que você vinha jejuando, já parou? Eu falei: não, tô continuando. Ela falou: mas já deu 59 dias, quinta-feira. Eu falei: o que aconteceu de bom quinta-feira? Eu falei: não lembro. Daí ela falou: não, mas Deus não mente. E aí eu lembrei do caso
do convite. Mas eu continuei jejuando, eu tinha perdido já os dias. E falei, né, com o pastor, ele autorizou, e eu preguei lá, fui para lá. Só que o que aconteceu antes? Eu estava ali e não tinha palavra para pregar. E chegando o dia, a abertura me parece que era uma terça-feira, quarta-feira. E eu cheguei em casa e não tinha palavra, e era aquela noite. E aí eu fui abrir a Bíblia. Foi em Jeremias 1, que diz assim no versículo 7. Mas o Senhor me disse, não digas não posso, não passo de uma criança, e aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo que eu te mandar dirás. Não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e me disse, agora pus as minhas palavras na tua boca. Oh, glória. E eu li essa palavra, fiquei tranquilo. Eu falei, bom, Senhor, então o Senhor está dizendo que vai pôr as palavras na minha boca. Onde eu abri a palavra lá, eu vou pregar. Eu não era pregador. Ia ser a minha primeira pregação. E então, voltando em casa, daí minha esposa pediu, o que você pediu tanto para Deus? Eu falei, eu sempre disse que eu queria ser um pregador da palavra. Embora se tem gente que não me acha um pregador, eu sei que eu levo a palavra pura. E tem igrejas que não aceitam. Prego calmo às vezes, quando Deus me usa mais no fogo, prego no fogo. Mas sou muito rejeitado por causa disso, por pregar mais tranquilo. Mas é aí que as pessoas ouvem. E aí, tá, fui lá. Quando chego, eu vou orar, eu não sou obreiro, não fui para púlpito. Fiquei no banco, fui orar. Aí o que aconteceu? Deus me deu uma revelação, uma visão. Eu via um lobo correndo atrás das ovelhas ali na igreja. E queria pegar, queria matar. E aí, eu guardei comigo, falei, eu vou falar isso na igreja, é algo que Deus mandou revelar. Aí, quando ele me deu a pregação, ele falou, irmão Romir, pode vir, já tinham me colocado orado por mim, de missionário, né? E tinham feito tanta propaganda na cidade, colado as coisas nos postes, coisa que não é para honra e glória do Senhor, mas eu não me levou a me engrandecer por isso. Só sei que o meu jejum teve efeito. E aí o que aconteceu? Quando eu subo para pregar a palavra, ele falou, você tem 45 minutos, 30 minutos. E eu falei, pastor, eu não sei se eu prego 15. Ele falou, deixa Deus te usar. Quando eu peguei a palavra, eu falei, antes de abrir a palavra, eu tinha falado com Deus. Então, Senhor, onde eu abri, eu vou pregar. Aí, o que aconteceu? Eu falei, aconteceu isso, uma revelação ali no banco, uma visão, e eu queria contar para a igreja começar a orar. E daí a pastora, a esposa do pastor, veio e pediu o microfone. Ela falou, irmão, só um minutinho. Irmãos, isso é de Deus, porque eu estava orando lá no escritório, Deus me mostrou a mesma coisa. E na hora que ela estava falando, sabe quem que entrou na igreja? Uma líder de jovem que tinha saído da igreja e levado mais uma turma. Entrou, veio na frente do púlpito e deu uma volta e ia saindo. Aí chamaram ela de volta, pegaram ela e oraram por ela. Estava sendo usada pelo inimigo. Era ela que estava tirando o povo. E aí já estava dividindo a igreja. Então, Deus já começou a trabalhar ali. O que aconteceu? Abri a palavra. Mateus 6, 25. Olha o que diz a palavra. Não andeis ansiosos. Essa é a minha palavra principal a vida toda que eu prego e serve para mim. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que um alimento? E o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. E contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Quando eu li essa palavra, irmãos, Deus começou a me dar a palavra. E a igreja foi pegando fogo. E eu sei que quando eu olhei já dava 40 minutos de pregação. E era cerrado, não era calmo, era no fogo. E ali, Deus te honrou, né, o convite dele. E ali, mais 5 minutos depois, para orar pelo povo,
Daí uns dias ele me convidou, falou, não para te engrandecer, mas eu quero que você vai lá ouvir os testemunhos dos irmãos. Irmãos, muitos testemunhos eu ouvi. Eu congregava com ele com autorização do meu pastor, porque ele era colega de trabalho. E era outro ministério, mas eu fui autorizado. E aí eu comecei a congregar com eles. Comecei a ir lá, ouvir os testemunhos. Era gente curada, era gente que tinha passado em faculdade, gente com tantos problemas. Deus fez aquele rebuliço ali e curou todos. E muita gente que eu não ouvi o testemunho. Então, para dizer para você o que é o jejum, né? Ele nos enfraquece a carne e nós aumentamos a nossa força no Espírito. E o Espírito Santo acha, né, de encher a gente e levar as boas novas, a palavra. Nunca mais, eu não vou mentir para vocês, nunca mais eu consegui fazer um jejum igual aquele. Nunca mais. Mas quem dera, um dia eu vou fazer. Hoje o máximo que eu consigo é 3 dias, 4 dias, né? Fechadinho. Mas isso para honra e glória do Senhor. E ali Deus me traz tantas coisas. Então eu sou grato por isso. Sou grato por tudo. E foi minha primeira pregação, foi Mateus 6, 25. Nunca esqueço. Isso no ano de 1997. 2 anos de convertido. 2 anos e meio. E dali para cá, né, Deus tem tido a misericórdia de mim. Que Deus o abençoe.